dia. Feliz Dia das Mães para nós que somos mães. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz, muita paciência, tudo para a gente nos seguir na nossa caminhada. Agradecendo a todos aqui presentes. Que Deus nos abençoe muito mais que veio trazer um pouco do seu conhecimento para nós e que nós possamos sair daqui bem melhor do que entramos, para que tenhamos uma semana abençoada, proveitosa, cheia de coisas da presença de Deus, principalmente em nossas vidas. E para a gente só agradecer a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe maior, aquela que trouxe Jesus para nos mostrar o caminho a seguir. Eu faço, Ave Maria, que é a sua forma carinho de agradecer a ela, a Deus e a Jesus por tudo que temos e que somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. E que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nessa manhã com muita paz, com muito amor, né? Antes de mais nada, agradecer pela oportunidade e também, né, estou muito feliz por ser o Dia das Mães hoje, né? Ou seja, então é um dia, claro que mãe é especial todo dia, né? Mas hoje ainda por cima, né? Um dia especial, então feliz Dia das Mães para todos, né? Nós viemos hoje fazer uma palestra que é pelo ciclo da luz de palestras, né? Vamos falar sobre o passe, né? Se é para todo mundo, para quem, né? Certo? E a ideia dessa palestra é trocar um pouco mais de conhecimentos, né? Não tem fundamento aqui técnico exatamente, tá? Então, ou seja, não é a intenção aqui a gente esmiuçar tudo sobre passe, mas sim conversar um pouco. Quem tiver dúvidas, eventualmente pode erguer a mão, a gente responde, né, o que for possível, né? E é isso. Quanto à USE, a gente gosta sempre de falar no comecinho um pouco, né, sobre a USE, a União das Sociedades Espíritas. O que é? É como se fosse uma associação onde a gente arregimenta um grupo de casas espíritas por região. Então nós somos da Distrital Penha. Temos mais ou menos aí de 10 a 20 casas, né, aqui da região, que trabalham com a gente com um único intuito, da gente trocar informação, se ajudar quando necessário. Se não estiver precisando, não tem problema, um troca palestrante com outra casa, e assim vai, né? Porque a intenção, na realidade, é que a gente tenha algum tipo de ligação, principalmente para os momentos de emergência. Ou seja, se tiver alguma casa desse grupo que está com emergência, vai lá, vai falar com a gente, aí a gente vai tentar ajudar, e assim sucessivamente. As trocas mais comuns são as trocas de conhecimento na parte de palestra, né? A gente faz com toda intensidade a cada 2 meses, costuma ter também simpósios, seminários, etc., o que é muito bom para o conhecimento espírita, e eventualmente algum tipo de outra ajuda, né? Principalmente a gente teve muita intensidade na pandemia, né? Com a parte de alimentos, isso e aquilo, né? E isso é natural, tá certo? Então, quem tiver mais curiosidade, pergunta para o pessoal da casa, que eles vão explicando, mas é só isso, tá? Ou seja, a USE, ela tem essa função, nenhuma outra função que seja de interferência nas casas espíritas. A intenção é apenas ajudar, tá bom? Bom, vamos iniciar o nosso tema de hoje, certo? Falando sobre o passe. Uma pergunta apenas, né? Vocês acham que passe é para todo mundo? Só para entender, tem alguém que acha que não? Aqui na Terra, pelo menos, né? O que vocês acham? É interessante, né? Porque quando a gente pega e fala, né? Ah, mas eu não preciso tomar passe, né? Será? Né? Existem muitas pessoas que não tomam, né? Ou acham que não tomam, né? Olha que interessante, né? Porque para isso, né, para a gente adentrar nesse tema, vamos primeiro começar a explicar um pouquinho sobre o que seria o passe, né? Então a gente tem o quê? Quando a gente fala de passe, o conceito de passe básico, né? Certo? É o quê? Transmissão de fluidos. Então vamos falar da parte de transmissão de fluidos. Bom, o que você está falando, Alexandre? O que acontece? Todos nós temos uma quantidade de fluido, né?
no nosso organismo, no nosso corpo. E nós interagimos esse fluido no nosso meio, no nosso dia a dia. Então nós temos o nosso fluido animal, né, que é o que está no dia a dia, que movimenta, que dá vitalidade para o nosso corpo no dia a dia. Esse vamos dizer assim, eu costumo brincar, que é mais ou menos, nosso corpo é como se a gente fosse assim, um piloto de Fórmula 1. Não sei se vocês já ouviram essa associação, né? Para a gente andar no carro de Fórmula 1, o que a gente precisa? Colocar um macacão, né? Um macacão, capacete, se preparar. Esse cara é como se fosse o nosso perispírito, né? Olha que interessante, né? Então nós temos um perispírito que é um corpo semifluídico, que faz o intercâmbio, né, do nosso corpo físico, espiritual, né, olha só, né, certo? Com o carro. O carro seria a nossa máquina, ou seja, o corpo aqui da matéria, né? Então, imagina na Fórmula 1, eu inspiro que eu quero dirigir um carro de Fórmula 1, como é que eu faço? Dá para eu entrar no carro de Fórmula 1 sem como? Sapato, macacão, roupa, capacete? Não dá. Você não vai conseguir. Então, é o seu perispírito. Ele se molda e vai fazer com que você esteja dentro do seu carrinho ali bonitinho. Eu vou lá e ligo, se fosse possível fazer assim para o tento ligar o carro de Fórmula 1. Ele funciona? Não. Funciona. Não, ele faz assim. E nada, ele funciona? O que está faltando? Combustível, a gasolina, o etanol, sei lá. O fluido vital para o nosso corpo é esse combustível. Ou seja, todo o nosso corpo, todo o corpo que está animado, né, certo, aqui na Terra, ele precisa, para que ele possa ter movimento, vitalidade, ele vai precisar desse combustível, né? Então, ou seja, então um animalzinho tem fluido vital? Vai ter. Esse fluido é o combustível para que o corpo orgânico possa se manifestar aqui na Terra. Da mesma maneira, a gente como espírito, né, se fosse fazer associação com o carro de Fórmula 1, fui lá e injetei 70 litros de metanol. Pronto. Eu vou rodar, certo? Está programado para rodar a corrida toda, vai ser, sei lá, quantas voltas, né? Aí, certo? Durante a minha vida, ou durante a minha corrida, o que eu tenho que, os caras estão lá no rádio e estão falando comigo, o que eu tenho que fazer? Tira o pé que você está correndo demais, você não vai gastar muito combustível. Pisa fundo porque você está ali. E assim vai, não é assim que funciona lá, você já assistiu a Fórmula 1, né? Na nossa vida, quem é que pisa fundo ou desacelera? Somos nós, né? De acordo com as nossas atitudes e ações. Então, poxa, mas eu recebi 70 litros para a minha vida toda, sei lá, 70 anos, né? Eu fiz como fazer o Cazuza, como é que é viver, né? Tantos anos em, né? 100 anos, 10 anos em um, né? Sei lá, ou seja, falei, vou curtir, né? Meu corpão sadio, saudável, exagerado, vou aprontar por aí. E eu exagero na utilização desse meu corpo. O que começa a acontecer comigo antes, de repente, da programação dos 70 anos? Começa a falhar, né? Começa a acabar o meu fluido, começa a diminuir e, na realidade, eu começo a acelerar, talvez, programações que eu tinha que ter acontecido alguma coisa lá para frente antes. Por quê? Porque eu consumi em excesso esse meu fluido vital. Poxa, Alexandre, mas espera aí, né? E isso vai acontecer com todo mundo na Terra? Ou seja, todos nós, quando adentramos com aqueles 70 litros de fluido vital, com aquela programação bonitinha, a gente vai conseguir seguir isso até o final? O que vocês acham? Porque aqui a gente ninguém é perfeito, a gente está para aprender, um plano de provas, expiações, a gente vai acertar, errar. E quando a gente acerta, legal. Quando a gente erra, a gente vai fazer um consumo desse magnetismo, desse fluido vital, às vezes o quê? Baixar um pouco além do normal. Então estou perdido, Alexandre, acabou, a nossa vida acabou. Não. Aí adentra todo o nosso conceito hoje do passe. Né? Ou seja, o ser humano já há muito tempo, desde as épocas primitivas, já conhece as técnicas. Né? Se você pegar os egípcios, já ministravam passe através da imposição das mãos. Né? Por quê? O passe, na verdade, sabe o quê? Essa transferência de fluido. Então, o que vai acontecer? Quem já leu aqui, por exemplo, os livros do André Luiz? Não são todos. Quem quiser, tiver curiosidade, lê. Os primeiros lá, pode ser depois do nosso lar, lá pode ser Até o Céu,
libertação, tem vários, né? Em todos eles, quase sempre eles mostram, né, as equipes espirituais trabalhando no processo, muitas vezes, de passe, né? Ou seja, então a gente nota que até a espiritualidade se preocupa muito com isso, né? De fazer com que a gente aqui na Terra possa o quê? Sempre mediante merecimento, mediante a nossa fé, né? Mediante todo um conjunto de situações, receber novamente o quê? Um fortalecimento desse nosso fluido. E aí vamos falar do passe em si, né? Quando a gente fala baseado no Espiritismo, desde que a gente teve a codificação de Kardec e tudo, ele foi dividido para nós em 3 tipos de passe. Basicamente, isso é o que existe. O resto são formatações que a gente faz de acordo com os tratamentos, com os tipos de problemas que tem, às vezes, na minha casa espírita mesmo, né? Então, o passe padrão, ele pode ser o magnético. O que é o magnético? É um passe aonde eu vou doar o meu fluido, né, orgânico, o meu fluido aqui material, para uma outra pessoa. Esse é um. Existem espíritos, ou no caso passistas, ou pessoas, né, aqui na Terra, que têm maior preparo, outras têm um menor preparo. Depois a gente entra no mérito de como fazer isso. Eu vou ter o passe espiritual. O passe espiritual é o mais comum, né? Quem é que ministra o passe espiritual? Os espíritos, né? Ou seja, os nossos protetores, a equipe espiritual da casa, né? Ou seja, todos esses amigos da espiritualidade que trabalham nessa seara e que vão ministrar. Quando a gente vem na casa espírita, normalmente a gente toma um passe comum, né? Aqui também, né? Vai com essa linha de passe, né? Aí tem um passista, geralmente é um passista só, fala-se, faz uma prece, tudo, aplica-se. Eu não sei se aqui vocês fazem só com a imposição de mãos, ou alguns até têm alguns gestos, mas o fato é, nós vamos ter naquele momento um passe que, para muita gente, né, vai falar que ele é o mais próximo do passe comum, né? Mas a gente aqui na Terra, a gente tem um domínio limitado, né? A gente não tem a visão completa do que a equipe espiritual está ali, às vezes, ministrando. Então, por padrão, a gente diz que esse passe, ele é um passe misto. O que vai acontecer? A equipe espiritual, ela vai analisar aquela pessoa, vai manipular os fluidos espirituais e também os fluidos magnéticos do médium que está ali, ou às vezes até da sala, né, de acordo com o que for, e vão aplicar para aquela pessoa de acordo com o que ela está precisando. É o mais padrão. Isso é aquela situação que a pessoa está vindo quando não passa, ela não está reclamando de dor nem nada, mas está ali, está precisando de um fortalecimento, é um passe misto. O que faz esse passe misto? Ele vai dar uma analisadinha ali no organismo das pessoas e vai aplicar como se fosse uma injeçãozinha a mais desse fluido, não só o vital, né? Também o espiritual ali para a pessoa. Ela que de repente está aí vamos falar como é que a gente chegou num ponto de estar com os nossos fluidos um pouco desgastados. O dia a dia às vezes é difícil, não é? A gente acorda cedo, às vezes se desgasta fisicamente, às vezes tem pessoas que têm trabalho braçal mesmo, né? Certo? Cansa braçalmente, mas eu diria que hoje em dia os nossos maiores problemas não são nem os braçais, são os emocionais, né? Briga com o cara no serviço, briga com o filho, briga com não sei o que, se descabela e chega à noite lá no centro, agora preciso tomar um passe para refazer essas energias, porque a gente sentimentalmente, a gente também foi desgastando essas energias, né? Foi dando uma retirada nessas energias, ou foi dando uma eliminada ali na sintonia delas, e aí o passe vai fazer com que a gente vá recobrando um pouco dessas energias. Muito claro que se deixa aqui na casa espírita que o passe não tem o objetivo de pensar em um tratamento, né, físico, né? Então a gente tem que compreender que todo tipo de tratamento ele tem sempre uma funcionalidade, uma finalidade de fazer com que você se recarregue e tenha mais forças para procurar se modificar, né? Então olha que interessante, né? Na casa espírita a gente vem através da palestra, através dos cursos, através dos tratamentos, a gente vai tentando se melhorar, né? E fazer a nossa reforma íntima. É uma
coisa muito importante. Então a gente precisa pensar muito nisso, porque se a gente não modifica as nossas atitudes, eu vou continuar, por exemplo, se eu estou lá no carro de Fórmula 1 e eu continuo pisando no acelerador, sabendo que eu vou acabar com o meu combustível, ou vou estragar o meu corpo, eu venho aqui, reabasteço um pouquinho, né? Dou uma calibrada com o passe. Eu saio e continuo fazendo igual, vai adiantar? Não vai adiantar. Então a gente tem que ter muita noção de que o passe, ele é um processo, ele é uma dádiva de Deus, que permite que a gente recupere um pouco dessa energia que a gente mesmo desgastou no dia a dia. Então é bem interessante, porque através inclusive, deixar bem claro, né? Quem tiver interesse maior, dá uma olhadinha no livro dos médiuns, tá? Que ele vai explicar um pouquinho sobre os médiuns curadores, né? Dar mais detalhes de como funciona isso, né? E no fundo, vamos falar assim as finalidades básicas desse passe. Então, a finalidade principal, reequilíbrio do nosso corpo, né? Certo? Do nosso campo energético, espiritual. Serve para aliviar a dor? Vocês acham? Sim. Ou seja, puxa, eu estou com dor, né? Mas só que isso é físico. Não, vamos lá tomar passe. O passe pode reduzir a minha dor, dar uma aliviada? Sem sombra de dúvida. Todo mundo que trabalha aqui sabe nos trabalhos que a gente já tem vários casos desse tipo, né? Fortalecimento, é bem interessante. Amanhã eu vou ter uma prova difícil, vou ter um trabalho difícil, preciso tomar um passe para me fortalecer. Aí você vem no centro, reza, toma um passe, vai no dia seguinte. Nossa, foi um inferno, foi horrível. Não adiantou nada? O que vocês acham? Adiantou. Talvez você foi horrível, mas você enfrentou. Talvez você tivesse fugido no meio e desistido, né? Porque é muito interessante isso. Às vezes a gente recebe, né, um tratamento e chega no dia seguinte, você enfrenta, mas isso vai ser terrível, né? Mas já pensou que poderia ter sido pior? Né? Então, ou seja, é interessante porque nesse processo todo tem um mecanismo muito importante, né? Que eu chamo que é fé e merecimento. Né? Primeiro, né, sem fé possível, né? Se você já vai não acreditando, você não vai conseguir nada, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Ou seja, se a gente vai lá, né, vamos fazer o esforço e vamos ter a fé, porque isso, infelizmente, é um dos grandes problemas íntimos de cada um de nós. Se a gente não acredita, é muito complexo. O que a gente pede, né, para pessoas que ainda têm essa fé vacilante? Muito estudo. Muita paciência, né? E muito estudo, porque só isso com o tempo vai fazer com que você aos pouquinhos, né, tenha o quê? O merecimento. Porque eu tenho certeza que aqui deve ter pessoas que conseguiram ter até as provas, né, de pedidos, de coisas, não é? Com o tempo a vida às vezes te mostra algumas coisas muito claras, né? Mas às vezes demora décadas. Pode ser que, né? Assim, para você visualizar coisas mais palpáveis, né? Então, ou seja, as coisas que você fala, não, eu estou aqui, por quê? Porque eu tive fé, porque Deus me ajudou. É muito engraçado, porque às vezes a gente passa na nossa vida dificuldades, vamos falar mais materiais, né? Olha, perdi emprego, tive dificuldades, tive não sei o que, aí você vai, pede prece, pede intuição, pede não sei o que, aí passa meio ano, um ano você vai lá, consegue, arruma um emprego, cresce e pronto, se livra de tudo aquilo que você tinha, está tudo maravilhoso. Aquele que tem fé, nenhum momento ele não subiu sem falar obrigado, Senhor, obrigado pela intuição, pelo carinho, por ter me levado nas mãos, né, no colo, né? Já tem muitos que não, né? Você já deve ter contado pessoas assim, não, eu consegui, olha, se não fosse eu, olha, não adiantou nada, eu pedia, não adiantou nada, de repente eu encontrei o cara lá e ele me salvou. Ou seja, você percebe que são estados ainda mentais do espírito, aonde mostra uma coisa muito interessante, que é lá na raiz de nós. Isso é meu, é de cada um. Só nos testes mais complexos é que a gente vai perceber quem nós somos, né? Ou seja, nas dificuldades, a gente blasfema, às vezes? Blasfema, né? No fundo, não aguento mais, né? Mas só às vezes, qualquer situação a gente está lá implorando, está pedindo, e quando a gente consegue esse resultado,
né, a gente normalmente se ajoelha, né? E fala obrigado, Senhor. Mas tem muita gente que ainda deixa que o orgulho, a vaidade, né, todo esse procedimento, né, de egoísmo esteja solidificado e não deixe ele sentir que tem algo além dele, que a gente deve realmente esse carinho, esse amor a Deus. Sem ele a gente não poderia. Eu gosto de contar uma historinha, né, apenas para dar uma quebrada, né, que é a historinha do caçador rico, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Ele sempre foi um caçador rico, ele sempre foi ateu. Não acreditava em Deus, não, eu e minha família, né? Lá naqueles lugares lá da Inglaterra, tinha aqueles castelos, né? E as florestas. Então ele saía de manhã para caçar com o pessoal, caçava urso, não sei o quê. Uma bela manhã, ele saiu para caçar, falou, não tinha ovo. Ele sempre falou com uma pessoa, né? Mas não tinha ninguém, ele falou, eu vou sozinho mesmo, não quero saber. E saiu para caçar urso. No meio do caminho, de repente ele não percebeu, se distraiu, um urso gigante veio para cima dele e não deu tempo, né? Na hora que ele se virou assim, o urso já bateu, já jogou a arma dele para longe, empurrou e já pulou para cima dele. Nessa que pulou para cima, ele instintivamente gritou assim, meu Deus, me ajuda! Nesse momento é como se a gente tivesse um pause steel lá do videocassete, né? E de repente, estava na floresta, as rodas de passarinho, né? Tudo o farfalhar das árvores, né? As folhas, né? Tudo silêncio, aquele silêncio. De repente, uma luz gigante, né? Começa a inundar ele, né? Chegar até ele, né? Abre lá de cima, né? Uma luz gigante, né? E fala, olá, o que você quer de mim, né? Você não falou que não acreditava que eu existia, né? Na minha existência, né? Ele, né? Aí ele pega, meio assim, né? Isso é verdade, eu não acredito não, né? Mas já que você está aqui, né? Então, por favor, né? Você não pode transformar esse urso, pelo menos, num urso cristão? Olha que egoísmo, né? Que seja feita a sua vontade. E aí a luz começa a apagar, de repente você começa a ouvir, né? Os passarinhos de novo, o farfalhar das árvores, né? E o urso está ali parado, congelado. Né? De repente pega assim, né? Quando ele acha que vai dar uma mordida, uma patada nele, o urso para. Obrigado, Senhor, pelo alimento do dia. É assim que acontece com a gente no nosso dia a dia, né? Ou seja, a gente está achando que a gente está fazendo bonito, mas a vida com ação e reação vai nos cobrar. Da mesma maneira, né? Quando a gente fala, vamos voltar ao tema passe, né? Por que nós precisamos dessa troca contínua de energias? Porque nós somos imperfeitos. E nós nos desgastamos, sofremos mais do que precisamos. Então, é importante a gente ter essa visão de que essa interação coletiva também é boa. E ela começa num passe comum, né, que pode se estender para outros tipos de passe. Né? No caso vamos dizer assim, a funcionalidade efetiva do passe. Vamos falar uma coisa importante, antes que a gente passe para os tipos de passe. Então é muito importante que a gente tenha fé, né? O nosso pensamento e a ação dele é muito importante, porque a gente não engana nós mesmos, né? Não dá para ficar, né? Para fora você pode falar o que quiser. Se dentro você fala, não acredito nesse negócio, né? Você já está perdendo tempo. Então, primeiro, pensamento. Segundo, nós precisamos sanear os nossos pensamentos, os nossos tipos de pensamento. Porque, pode ver, 90% das nossas preocupações, ou mais, nunca nem chegam a acontecer. Então a gente, através da ansiedade, da preocupação, mas e se acontecer isso? Mas se acontecer aquilo? E assim vai. E nós vamos sujando o nosso perispírito com essas ondas de resposta de preocupação, de medo. E isso, com o passar do tempo, se transforma no quê? Na conversão de moléstias para o corpo, né? Porque o perispírito vai ficando sujo, né? É o que eu digo, às vezes, tem muitos dos problemas e doenças que a gente vai ter na vida pelas nossas provas, está lá no nosso planejamento, mas às vezes a gente acelera eles, ou a gente maximiza eles, né? Vocês sabiam, né? Quem lê livros vê, tem muitas situações de provas que a gente às vezes vem para a Terra, muitas pessoas conseguem isso, e elas conseguem, através das suas atitudes, das suas melhorias, minimizar tanto que às vezes até provas de dor que elas iriam ter, elas pulam, elas se curam, né, sozinhas, né? Isso é super curioso, porque, por exemplo, uma das pessoas que mais fazia a doação de energia para a gente que a gente conhece, quem foi? Jesus, né?
Jesus veio e através da imposição em contato ele transformava até a pessoa que estava no seu nível de energia, né? Ali, concorda? E Jesus curou a todos. E é interessante, porque foi legal porque a gente tem as histórias, né, para todos os lados. Eu tenho aquele que se curou, né, e se modificou e continuou curado. Tenho aquele que se curou, não se modificou e perdeu tudo que tinha e voltou a ter os problemas, não é? Como também aqueles que, olha, as situações, né, olha, isso não tem cura agora, né? Porque seria até pior, né? Mas eu te dou um fortalecimento, você vai superar em uma outra vida, em uma outra encarnação. Né? Então, uma coisa é certa, a gente não vê nenhuma situação em que o passe é negativo, né? Ele sempre vai ser positivo. A problemática está em como a gente acaba administrando e recebendo ele. Então depende muito de como a gente recebe. Então, geralmente o espírito benfeitor, ele vai canalizar esses fluidos, né? E vai utilizar quem como instrumento? Geralmente o médium passista, que está ali, né? E aí o médium passista, que está ali ministrando os fluidos, é muito interessante isso, né? Porque a gente fala isso na gente, mas é isso, né? Nós somos meros, né? Intermediários, né? Dessa doação. A gente, nós, né? Não sabemos exatamente manipular, não sabemos potencializar. E, efetivamente, muito raro os médicos conseguem ter a visão de falar, olha, está doendo mais ali, ou é aqui que está o problema. Isso é espiritualidade, tem essa visão, né? Então isso é natural. Então, ou seja, através do passista, o que cabe? Até onde está a nossa, como passistas aqui na Terra, a nossa potencialidade? O preparo. Nós temos que ser instrumentos preparados. Lembrando que para nós o mais importante não é exatamente o passe espiritual, e sim a manipulação do magnético, né, que os espíritos vão fazer para utilizar lá no paciente. E aí do lado do passista, o passista, por exemplo, a gente já viu situações, talvez vocês já tenham visto, situações em que eles anulam o passista. Porque o passista ele vê e não sabe, ele não está bem. Então eles preferem anular ele, se for preciso eles pegam de outro médio do lado, né, o fluido magnético para manipular. Por quê? Às vezes, tudo bem, ele está aqui, ele está servindo, mas ele está mais para tratamento do que para receber. Né? É que nem a gente brinca, né? Você já viu isso, né? Você fala, mas eu posso comer uma feijoada antes de vir? Né? Ou, né? Coisas desse tipo, né? Pode, né? Mas às vezes você depois não vai ter fluido adequado para ministrar para as pessoas, né? Então do lado do passista é o bem-estar do corpo, tanto olhando a parte da sua material, por exemplo, eu vou pegar e 15 minutos, uma hora antes do passe eu vou fazer muito exercício, né? Na academia, eu chego lá esbaforido, será que eu vou estar bem para poder doar um fluido magnético? Né? Então, ou seja, do lado do passista é muito importante isso. No dia, os cuidados do corpo físico, né? Muito cuidado. Agora, o outro que é o mais difícil para todos nós, mas tem que ter também, é o emocional, né? O moral, né? Pensa, se é um passista que uma pessoa, né, passou o dia inteiro com problemas, xingando, vandalizando, reclamando, não sei o que, como o emocional dela vai chegar aqui bem para ela conseguir ministrar de maneira adequada, né? Entendeu? Então, nas casas espíritas, às vezes, muitos que querem trabalhar nessa área encontram dificuldades, né? Porque às vezes não é só o curso, né? Na realidade, a pessoa precisa se adaptar, né? Por quê? Porque a ideia é como se fosse um médico, né? Aqui, né? Ou seja, você tem que vir e estar preparado para fazer a sua parte. Então, pronto. Aí falamos do passista, né? Lembrando que ao passista, ao ministrar, né? Pois não. Eu queria tirar uma dúvida. É uma dúvida que eu sempre tive em relação a isso. Aí, nesse caso do passista, né? Ele não está bem, não tem condição. Isso é a pessoa que vai chegar e falar, não, eu não estou bem, eu não vou dar um passe, ou isso é o plano espiritual mesmo? Ele pode até ficar na sala do passe, né? Porque assim, eu trabalho, eu sou da Umbanda, né? E eu ministro passe. E tem dias que eu não estou bem, né? De repente passei um dia que eu não estou bem e tal, então eu mesma, no caso da Umbanda, né, o que a gente aprende é a entidade que está dando passe. Mas na minha cabeça é assim, eu não estou bem, então
eu não vou conseguir passar uma boa energia para aquela pessoa. Seria isso ou não? Sim, também. Olha, que aí você está sendo uma pessoa consciente. Mas vamos falar assim, o centro espírita padrão. Por padrão, você vai ter o coordenador do passe, normalmente vai ter os passistas. Às vezes, tá, a intimidade já é tão grande que quando você chega, o coordenador do passe já te chama, fala, o que aconteceu? Estou vendo que você não está bem, isso aqui. Vamos fazer o seguinte, você fica dentro da sala, mas fica na assistência, ou seja, você vai mais receber do que... Tem outras situações que não percebe, não é normal, e você vai para tentar dar o passe. A espiritualidade, o que ela vai fazer? Ela te brinda, ela fala, está ali, ela vai receber o tratamento dela, mas se a gente precisar ministrar para a pessoa, a gente pega o paciente do lado, por exemplo, entendeu? Então ela faz esse trabalho. A espiritualidade, ela tem essa visão que a gente não tem, né? Ou seja, nenhum mal vai acontecer, nem para a pessoa, né, que está ali, e nem para você. A única coisa que pensa, para a espiritualidade vai ficar mais difícil, né? Porque ela vai ter que... Imagina se for uma sala que tem poucos passistas, né? Às vezes, se tiver só um ou dois, já fica mais difícil ainda. Mas aí o que a espiritualidade faz? Ela vai utilizar os recursos que ela tem. Então é preferível ela não utilizar de um fluido magnético que está, vamos dizer, naquele momento não adequado, e fazer só o passo espiritual. Seria ainda assim preferível, concorda? Mas quem vai fazer isso é a espiritualidade. E eles aqui, inclusive, fazem todo o processo que a gente não sabe também, que é a potencialização. Se nós, por exemplo, falar, depois eu vou entrar nesse processo, tá? Que seria o passe só nosso, né? Mas normalmente, com a espiritualidade, eles conseguem o quê? Pegar esse nosso fluido, além de potencializar, ajustar para a sintonia e para a necessidade da equipe. Tá? Quanto ao recebimento no local, geralmente, a maioria dos centros acho que é a mão em cima, né? Geralmente. Né? Não tem preocupação, porque aí nós temos também os chakras, que a gente também não vai entrar nesse mérito aqui, e os chakras são os pontos principais do nosso corpo, tem os 7 pontos principais. Através desse aqui, se for preciso, ele já se dispersa e vai para os pontos principais. Então também é outra coisa legal. Agora, isso que você falou, bom senso é tudo, né? Porque a gente dificulta, como você falou lá na entidade, você vai dificultar o trabalho da entidade se você não tiver bom naquele dia. Às vezes até melhor você falar, não é melhor eu ficar aqui só do lado da assistência, mas aí você tem consciência. Muitas vezes a gente não tem. Né? Claro que na casa espírita, quem está sempre frequentando sabe, né? É que nem às vezes as pessoas falam algumas coisas que são polêmicas, mas não são. Os passistas mesmo não são. Eu tenho muitos amigos que já aconteceu isso. No início dos cursos, né, fumavam, por exemplo, ou bebiam muito. Né? A pessoa vai tentando mudar, de forma íntima, entendeu? Vai tentando. Né? Elimina. Alguns que fazem na semana não fumam, pelo menos, ou 2 dias antes não fumam, e vai indo. É um processo de melhoria. Porque pensa, se você quer doar alguma coisa você não quer receber o melhor? Você também tem que doar o melhor, né? Então tem esse princípio, esse processo. Tá? E aí, lembrando, agora olhando do lado do paciente, o perispírito do paciente, ele vai absorver esses fluidos, né, de acordo com o seu merecimento, necessidade e a receptividade. Está ligado à fé. Né? Adianta se você vir no centro espírita não acreditando, ou sendo leviano, né? E aí tem outras coisas também, né? Porque na nossa vida, nós às vezes pedimos muitas coisas que a gente precisa, né? Falando de saúde, tá? Estou falando de dinheiro aqui não, tá? Estou falando de saúde, organismo, né? do nosso corpo. Eu preciso da cura disso, eu preciso daquilo, E a gente já foi no médico físico, e ele fala, olha, você precisa parar de comer isso. Aí você vem aqui e faz o passo, aí eu vou me curar, sai lá e come uma tonelada daquilo que você não pode comer. O que você quer receber? Né? Concorda? Ou seja, a gente precisa se modificar também nos nossos hábitos e atitudes às vezes. Mas isso eu não consigo ficar sem. O que vem para quando a gente não, que não vem pelo amor, vem pela dor. Então na nossa vida isso é complexo, mas é isso que acaba acontecendo. A gente vê que a gente, nessa etapa do nosso mundo aqui, a gente aumentou, por exemplo, muito a situação de diabéticos. Vocês perceberam isso? Muito. Parece que é a doença superior a quase tudo aí, né? Milhões de diabéticos. Mas isso quer dizer que eu sou imperfeito? Não. Mas é que nós estamos recebendo muito e dispensando pouco. Né? Ou seja, o nosso corpo hoje em dia,
eu brinco, né? É que nem do urso, né? Que a gente hiberna 6 meses, podia ficar 6 meses sem comer. Porque a gente não faz mais esforços físicos, né? Muito raro, né? Diminuiu pra caramba, né? Com essa época de pandemia, de home office, de não sei o quê. Só que eu continuo querendo comer, certo? Para um urso que vai gastar lá. E além de tudo, com esse mercado consumista, né? Tudo maximizado. Opa, será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou me descontrolando? Eu falo porque eu tenho até filho assim, tá? Meu filho percebe, a gente sabe disso, né? Você percebe nele essa exagero e ele é diabético, com 9 anos. Então você vai perceber essa, né? Ou seja, é para conter o espírito, né? Porque o espírito não tem controle. E nós, no nosso dia a dia, às vezes recai sobre algum tipo de doença, não é só diabetes, qualquer probleminha, mas esses probleminhas, se a gente for buscar no nosso íntimo, a gente vai falar, olha, eu preciso me modificar. Dá para ter a cura? Olha, 90% dá, gente, de quase tudo. O mais difícil, sabe o que é? É a reforma íntima, é difícil. A gente às vezes, né, acha, eu vou conseguir resolver, e às vezes, para a gente resolver aquela má tendência nossa, são N encarnações. A gente tem que ficar triste com isso? Não. Deus não nos cobra em velocidade nem nada. Ele falou, a lei é essa, as regras são essa. Siga como você se sentir melhor, né? Ou seja, a hora que você sentir que é chegado o momento, você vai mudar, né? Eu tenho alguns amigos que é muito interessante, eram fumantes assim, falo desse que era o caso, fumantes assim de fumar 1 ou 2 maços por dia. Foi olha, de 94 a 96, né? Chegou um dia lá, ele chegou lá, oi, tudo bem? Tudo. Cadê o cigarro? Parei, resolvi, de ontem para hoje eu falei, agora chega, e parou. Conheci esse cara até hoje, nunca mais voltou a fumar. Sem vontade. Quando chegou, chegou, né? Ou seja, nos primeiros momentos os esforços são difíceis, mas chega uma hora que a gente nem se dá conta e a gente se liberta. Mas tem que ter a vontade, né? Então vamos colocar aqui, merecimento, ele está ligado à fé, mas à nossa vontade de mudança, às nossas mudanças, tá? Depois, né? Como finalidade, né, do passe, a gente já falou. Tem uma coisa importante também, né? Eu falei dos alívios das dores, né? Isso sem dúvida. Falei das provas e expiações e também, o que acontece? A gente no nosso dia a dia, de acordo com o tipo de problema que a gente tenha, a gente pode ter uma sensibilidade maior e fraqueza, né? No caso, um desequilíbrio nos chakras específicos, né? Então, dependendo do tratamento, a gente vai harmonizar aquele chakra. Eu vou ter o que? Meu organismo estomacal melhorou, minha coluna melhorou, né? Ou seja, através dessa harmonização desses chakras, eu consigo uma redução da dor, né? Muitos vão falar assim, olha, eu não sei se a dor... Eu tenho uma tia, eu posso falar também, uma tia de 92 anos hoje, e ela com 70 e poucos, né? Ela andava de um lugar para o outro que ela não aguentava de dor na coluna. Infernal. Os filhos não sabiam o que fazer com ela. Chegou no centro, tudo banda, tudo podia ter, ela foi. E não parava, e ficou assim uns 2 anos nada. Ela tinha bico de papagaio, pulo na curva, aquelas coisas loucas. Depois de uns 2 anos assim, né, a gente sabe quando para de ouvir a reclamação, de não dizer, eu não estou vendo ela. Aí encontramos ela, né? E aí, tia, tudo bem, né? Como é que tá? E as donas começam passaram? Que nada, filho, continua igual. Mas a senhora não está? Não, é que agora eu estou mais forte, então eu estou aguentando as dores. Me acostumei com elas. Isso é um merecimento dela? Pode ter certeza. Porque ela começou, né, a fazer os tratamentos, começou a compreender a dor e a espiritualidade deu o quê? A força necessária para suportar a prova. Você chega para ela, hoje ela vai as costas, dói, dói. Você acredita que eu não vivo sem a dor? Mas não reclama. Está ali, né? Está sobre 92 anos, meu Deus do céu, né? Então, ou seja, quando a gente pede para espiritualidade, né? Vocês já viram isso, né? Às vezes, me dá força, o que ele te dá? Mais dificuldades. É verdade, a gente ria e fala, não vou pedir mais força, né? Porque tem mais dificuldade para transformar numa pessoa mais forte. Da mesma maneira, nesses tratamentos, nesses processos, às vezes ele tem aquele processo onde no primeiro momento piora para depois melhorar. Então, ou seja, por quê? Porque a gente acaba dando mais valor, se fortalece, né? E quando ele volta para o normal, a gente suporta. Dores, por exemplo. Olha que interessante, né? Processos todos esses, gente, muito íntimos de cada um de nós.
Ah, mas e se eu não conseguir, Alexandre? Calma, sempre continue tendo fé, porque não chegou o momento, né? O momento é de cada um. Pode ser que seja para alguns 5 dias, para outros 5 anos, mas vai chegar para todo mundo desde que não desista, tá? Aí vem uma coisa importante, né? A gente falou muito do passista, e aí tem uma pergunta aqui que eu vou falar para vocês, que é bem importante isso. Quem pode aplicar o passe? O que vocês acham? Quem pode aplicar o passe? Todo mundo ou só o passista? O que vocês acham? Aí é que está, né? Olha que interessante. Quando a gente nasce, todos nós não recebemos esses fluidos? Todos nós somos fonte viva desse fluido. Agora, se a gente falar assim, quem está preparado, ou quem sabe, ou quem tem técnicas, etc. Claro que são os passistas, são as pessoas que receberam o tratamento e vão poder fazer isso com eficiência. Só que tem uma coisa muito interessante, né? Se todos nós temos isso, então qualquer um de nós pode ajudar o próximo? Pode. Né? Olha que coisa curiosa, né? Eu só vou falar de mim, e não é para que vocês façam, não, mas cada um tem o seu estilo. Eu, por exemplo, eu gosto muito, né, de me dar um autopasse quando eu estou tomando banho. Você está tomando banho e você está ali, né, e você se mentaliza com a sua equipe espiritual e você recebe esse passe. Aí você vai falar assim, putz, Alexandre, você não pode aplicar. Mas a gente não pode, mas a espiritualidade pode, porque o passe espiritual vem deles, entendeu? Então, o melhor momento de se fortalecer, às vezes, se acalmar, quando você está sozinho, né? Não estou falando o quê? Poxa, eu vou aqui no centro espírita e eu vou tomar o passe direitinho. Mas eu estou em casa ali, no momento para me revigorar, não tem problema nenhum. Isso é ótimo, porque você está pedindo para o seu mentor, para a equipe espiritual, para te ministrar o passe. Né? E com a água, você sabe que a água ainda fluidifica e te, né, recupera, reenergiza. É uma coisa legal. Aí vem a outra pergunta, que aí é capciosa, né? Eu não estou bem, eu estou doente, meu corpo está doendo, eu não sei o que. Eu posso me auto-dar o passe? E aí? Eu estou doente. E aí? Adianta? Poder eu posso, né? Mas eu vou pedir para a equipe espiritual pegar o meu fluido magnético, magnetizado ali, que está doente, para aplicar para mim mesmo? Né? Não é o correto. Né? Aí, nessas situações, principalmente quando se fala de fluidificação, porque o meu corpo está com problemas, o ideal é que eu peça para que outras pessoas façam isso em mim. Tá bom? Agora, eu posso servir de instrumento para que um médium ou a equipe espiritual se utilize dos meus fluidos para outras pessoas? Posso também. Né? Por exemplo, aqui eu não sei se vocês têm isso, mas tem muitos grupos, no nosso também já teve várias vezes, que é o grupo de atendimento a casas de velhinhos, a hospitais, a não sei o que, ou a pessoas que não podem ir na casa espírita. Então a gente pegava, vai 3, 4 pessoas, vai umas 2 ou 3 que são da casa, vamos lá, fazemos o passe na pessoa, o evangelho e tudo, e lá é ministrado o passe para a pessoa. E esse passe, a espiritualidade que vai canalizar, mas ela vai se utilizar dos fluidos, daqueles que estão ali. Né? Olha que interessante, né? Em todos eles, a maior chave nesse momento é o que? É o conhecimento. E nós, como estamos aqui na matéria, o nosso conhecimento, infelizmente, do íntimo, né, do organismo de cada um é muito limitado. Né? Tanto que nos centros espíritas você tem geralmente o passe comum. Para ir para um tratamento mais específico, tem uma entrevista, né? Não sei se aqui tem. Então, tem alguns que tem. Aí você faz uma entrevista, onde você vai contar tudo que você tem, explicar tudo, para que os médios possam ter uma noção do que é. Isso vai para o tratamento, a equipe espiritual, né? Ele vai ler isso na hora do seu tratamento, né? Geralmente, nesses tratamentos específicos, o que eles fazem? Alguns usam maca, né? Pessoa longitudinal. Outros não, fica sentado e geralmente vai ter pelo menos uns 3 ou 4 médiums, porque a doação do magnético é mais forte, né? Necessária. Então cada médium fica lá geralmente de um lado, ou se for maca fica 2 e 2, 3 e 3, um conduzindo, né? E geralmente faz a imposição, né, das mãos, e geralmente ele segue até, se for possível, a situação dos chakras, de acordo com o problema, né? Então ele vai impor a mão aqui, ou aqui, né, nas regiões, mesmo a espiritualidade fazendo esse processo. E aí a espiritualidade é que vai manipular
todos os fluidos magnéticos desses médiums, em geral, para quê? Para tentar transmitir a melhor energia para aquela pessoa. Essas são aquelas situações de dor, né? Pessoas que vão em situação de pré-operatório, etc. Né? Ou seja, Espiritismo não fala em cura do corpo físico, ele fala em cura do nosso espírito. A partir do momento em que a gente se rende, né, é a melhor cura, é a cura. O resto é um processo, esse processo ele é temporário, né? Muitas vezes a dor da pessoa vai passar com a operação, outras vezes vai diminuindo, ela vai se fortalecendo até vencer. Né? Quem já leu o Evangelho lê aquela situação da cura de Arnes, né, que é muito bonita, né? Onde a menina pede para restabelecer os olhos dela, que ela nunca, né, pôde enxergar, e a mentora dela fala: olha, se nesse momento, em função das suas provas, né, se eu te restituísse a visão, o que nesse momento eu tenho a permissão, eu até poderia, eu te colocaria a perder, porque na verdade você ainda não está preparada. Ou seja, você está preparada para quê? Para essa escuridão do mundo terreno, mas para essa visão maravilhosa do mundo espiritual. Ou seja, continue com ela nessa vida e você se curará. Né? Então tem coisas que a gente não sabe. Então o que a gente precisa pedir no mínimo é que Deus nos ajude através desses processos, que a gente consiga viver relativamente bem. É difícil a gente falar isso, viver com dor, mas eu vejo hoje, eu tenho 52, né, já estou indo para 53, meus filhos falam que depois que eu fazer dos 50 eu sou velhinho, mas tudo bem, eu não sou não. Mas a gente já sente o organismo da gente com debilidades que não tinham antes. Eu sou, graças a Deus, sou uma pessoa saudável, mas você vê, putz, você vai fazer alguma coisa a mais, pronto, você já fica 2 semanas com dor na coluna, com não sei o que, com isso, com aquilo. Então a vida também nos mostra que a gente precisa saber se monitorar, se podar se for preciso, se controlar, né? E é isso. Então nesses processos de saúde, muito importante para que o passe tenha efetividade, a nossa mudança. Se a gente não mudar, fica muito difícil. E aí as pessoas, no geral, podem ser instrumento. Tá? O que é impeditivo para que essa pessoa não exatamente possa aplicar passe? Se ela vive uma vida com muitas doenças, né, com muito problema físico, ou seja, se ela já está debilitada, né, não tem sentido, né? Essa é a verdade. E quando a gente fala na parte moral, principalmente, né? Se é uma pessoa que deixa o prangueiro demais, tem o fígado ruim, não sei o que, rins, não sei o que, problemática, parte promíscua, um excesso disso, a parte, ela está com toda essa parte da aura dela muito suja, né? Então também não é bom. Então olha aqui, eu acho que de qualquer maneira, seja a pessoa que queira trabalhar como passista, ou aquela pessoa que queira simplesmente seguir uma vida boa para poder ser um bom instrumento de qualquer maneira, é bom estudo. Precisa estudar. Vir ao centro espírita, ouvir palestra. Eu trouxe um livro só de referência, né? Isso é maravilhoso. Quem quiser ler, além dos livros do médium, lógico, tudo é baseado no Chico. O Jacó de Mello, não sei se algum de vocês já leram, tá? O Manual do Passe, né? Você já sabe tudo isso aqui, tá? Praticamente. É o básico, né? Mas é maravilhoso. Então ele fala desde os tipos, mostra aqui do Kardec, mostra do começo, mostra os centros de chakra lá, o genésio, onde se aplica, o que pode, o que não pode, né? O básico, né? Mas é muito legal. É um manualzinho, né? Bem simples, né? Do Jacó de Mello. Tá? Ele tem, é super legal, ele mostra aqui no final, quem tem o livro, as pessoas impondo as mãos, né? Então ele mostra um exemplo do fluido, né? O passista vai mostrando o fluido, né? É bem interessante, tá? Então esse é o básico, tá? É o manual do passista. Curando pelo amor e pelo magnetismo. É uma dica aí para quem quiser fazer. Na verdade ele não vai nem aprofundar, tem a noção básica ainda, tá? Bom, então, legal. Tipos de passe eu deixei bem claro, né? Nós temos o magnético e o animalizado. Isso na nossa casa tem, não sei se na de vocês aqui tem. O que acontece? Às vezes, através de um tratamento, você percebe que a pessoa está com uma fragilidade depois de uma operação, ou de um problema, por exemplo, está com um problema no rim, ou no câmbio, no fígado, ou alguma situação no coração, e ela está precisando receber um tratamento magnético mais fortalecido. Então, aí você tem um tratamento, o nome é de meio. Tem uns que falam que P1, P2, P3, lá é o magnético que se fala. Então, a pessoa que está com um problema, ela vai para esse dia, então ela vai para um local isolado,
aí a gente já tem alguns passistas que são doadores potenciais de magnetismo, né? Isso tem até um curso daquele cara que a Dona faz muito curso lá, esqueci o nome agora. Esqueci, tem um rapaz que faz esse curso muito bom para explicar. Fernando Porto? Não, esqueci, mas tudo bem. Mas é assim, de qualquer maneira, são pessoas que conseguem, despende muita energia. Aqui fala, tá? No Jacodinano, quem quiser ver, o passista não consegue dar mais do que 8, 10 passes, porque ele despende muito magnetismo, né? Tem todo um processo lá onde ele despende fortemente o magnetismo dele, né? É sozinho? Nada é sozinho, gente. A espiritualidade está sempre do lado e fazendo a potencialização e essa manipulação, tá? Então, efetivamente, fala assim, existe 100% passe puro magnético? Muito difícil, tá? Nenhum passe, quase sempre quando a gente está para aplicar um passe, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente já faz uma prece e pede para o protetor nos fortalecer. Então, no mínimo, o nosso protetor está ali nos ajudando, né? Então, ou seja, intuindo, orientando. E aí, o passe magnético específico, né, também existe em algumas cartas para fazer o quê? O tratamento de algumas doenças, um fortalecimento mais específico. Isso, o magnético puro. Pois não? Eu gostaria de fazer um comentário aqui. No caso de você vibrar, você mesmo, vibrar por um órgão seu que você sente que não está legal. Funciona, mas só que pensa bem, quando você faz isso, os amigos da espiritualidade vão intuir, vão seguir o seu pedido, e se você tiver o merecimento, eles vêm, eles atacam. Eu falo porque eu estava com uma gota no calcanhar e chegou uma hora e eu vibrando luz em cima. E eu não estava, chegou uma hora e eu falei assim, meu Deus, eu não estou aguentando mais. E pensamento de luz, eu estava vibrando luz em cima da dor ali e tal. E melhorou. Não é que foi ali, ficou doloridinho e tal, mas. Os mecanismos, né? O que a gente fala? A gente não quer falar que o mecanismo aqui foi, não, eu apliquei. Eu mesmo. Você pediu, a espiritualidade pode ver lá, manipulou um pouquinho da sua energia, te deu um fortalecimento, até cura às vezes, né? Sem dúvida. Quem já leu o André Luiz, vê algumas situações de pessoas, inclusive, né? Que às vezes conseguiram merecimento e através de pedidos, a equipe espiritual foi lá no hospital. E através de outras pessoas, né? Eu sou ruim para nome, não vou falar os nomes agora que eu não lembro. Mas foi lá e eles injetaram mais fluido magnético na pessoa, lembra? Eu não lembro o nome. E aí ele pôde viver um pouco mais, porque ele ainda tinha algumas coisas para fazer. Então, até às vezes, uma prova de vida, a pessoa consegue, pra você ter ideia. Então, por isso que eu falo, o nosso conhecimento, ele é razoável quanto à parte da manipulação e tudo. Mas de merecimento, de potencialidade, só a espiritualidade Deus sabe, né? Por isso que a gente não pode chegar e falar isso não dá. A gente pede, a gente tenta fazer a nossa parte e por merecimento, muitas coisas a gente conquista, né? Consegue. É que a gente na realidade às vezes não deixa, né? Não foi nada, né? Mas não, Deus está ali, pode ter certeza. Pode ter certeza. E, bom, aí tem o puro espiritual. O puro espiritual acontece o tempo todo. Quando eu estou lá no meu banho, se for, vai ser puro espiritual, certo? Mesmo que eles tentem, só se eles manipular o meu mesmo, né? Mas é eles que estão atuando, 100%. Né? E o mais comum, né? Certo? Que é o passe misto. Aqui na casa, passe misto, por exemplo. Que é quando vocês entram lá, o passista está ali, a espiritualidade manipula o magnético, mais o passe espiritual e aplica na gente, tá bom? Aí tem, que eu falei já, né? Tem o longitudinal, tem o dispersivo, concentrador, de acordo com a posição da pessoa e de acordo com o tipo, né? É bem interessante porque o passe, depois, principalmente em tratamentos, né? É muito engraçado isso, porque de acordo com o tipo de tratamento, a gente vai receber maiores intensidades desses fluidos magnéticos. Então, ao médium que está aplicando, às vezes ele é obrigado a fazer uma dispersiva, que se fala, né? O que é essa dispersiva? Você recebeu muita energia nessa região, né? E aí você precisa dispersar ela para as outras regiões ou para outra região de baixo, entendeu? Dispersivo. Tem também outras situações, que são os passes de limpeza, né? Não sei se vocês já viram essa situação, né? A pessoa está muito mal, né? Então você precisa limpar primeiro, né? Então você faz o dispersivo, tira primeiro, né? Aquele excesso de fluido sujo e depois aplica. Aqui vocês fazem as duas sequências ou não? Não sei. Tem alguns lugares que fazem.
né? Que ele vem primeiro, ele faz a dispersão e retira, né? Tem outros que só faz a imposição. Lembrando, gente, que, puxa, por que no centro espírita é de um jeito que isso pouco importa, não existe nenhum tipo de consenso quanto ao método. O método é mais pela praticidade, pela visão de conhecimento, né? Para que as pessoas, que legal, eu estou entendendo que eu estou fazendo isso, né? Mas a espiritualidade, ela entende que a dispersão é suficiente. Jesus só fazia isso, né? Certo? É o mesmo caso. Então faz a dispersão e acabou, né? Agora, como tem muitos casos de tratamento, esses casos a gente, né, vai respeitar. Eu não sei, aqui se vocês já foram em várias casas, eu já vi várias casas de vários métodos, mas todos com a mesma função de amor, que é o ar fluido e que a espiritualidade convença e cura a pessoa. Isso é o que mais importa, né? Então, é para vocês entenderem esse processo. Bom, vocês têm alguma pergunta? Eu vou falar algumas coisinhas sobre mitos e verdades aqui, né? Aí vocês me falam. Vou perguntar se é mito ou verdade, tá bom? Aí vocês respondem. O passe cura todas as doenças. Mito ou verdade? Não, você não pode falar, né? Mito ou verdade? Passe cura todas as doenças? É mito, né? É mito, né? O passe ele ajuda, o passe ele tem a função de ajudar no reequilíbrio, mas a cura vai depender de vários outros fatores, que é o karma, o merecimento, o esforço pessoal. Ele pode ser um condutor e facilitador, né? Mas não é ele que cura, entendeu? O que curou mesmo foi a nossa codificação e merecimento, tá bom? E se o karma tivesse música, tem que viver assim mais 5 encarnações, meu, não adianta, vai ter que... Pode falar. Tem alguns relatos na revista espírita que são muito interessantes, em que não é propriamente a ação magnética que cura, mas a ação magnética ela fornece fluidos para que os espíritos atuem de maneira mais direta na cura. Então tem casos, por exemplo, né, em que uma pessoa ela quebra o braço, os magnetizadores, né, fornecem fluido e os espíritos movimentam o braço da pessoa, colocando no lugar certo, o braço mexe sozinho, entre aspas, e instruem, né, como que as pessoas que estão ali secundando a tarefa coloquem ataduras para que o braço possa se recuperar. Então veja bem, a gente tem um passo. O potencial é infinito. É que essas situações da revista, as situações que o Chico muito fez, e tudo, são todas situações científicas, de pesquisa, mostrando os potenciais. Mas no dia a dia, né, normalmente, né, eles não vão fazer isso. Mas o potencial seria, né, a situação da materialização, né, lembra, né, que Chico fez, lá, também parou, falou, para que isso, né, gastando, né? Mas no aspecto científico, é como falar que nem Henrique de Barçanufo, que saía daqui e ia para lá fazer parto do outro lado, né? Tem, né? Mas é assim, é só para mostrar que não existe limite, existe mais merecimento, necessidade, cada espiritualidade se ajusta. Então por isso que assim, não dá para falar, no meu caso não tem cura, não tem jeito. Nunca pense assim, né? Siga em frente. Outra pergunta, mito ou verdade? Todos podemos ser instrumentos, desde que preparados, para aplicar passe? Mito ou verdade? Verdade. Mito ou verdade? É obrigatório receber passe sempre? Vocês já ouviram essa palavra, o famoso papa-passe. O que vocês acham? É obrigatório? A gente tem que tomar passe sempre? Exato, né? Ou seja, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque tomar um passe é bom, mas assim, não precisa ficar dependente dele, né? Isso é para te fortalecer, né? Também acho que quem trabalha semanalmente no centro espírita vai tomar passe, né? Tudo bem, né? Mas eu não fui no centro espírita essa semana, um mês, eu estou acabado. Não vai acontecer nada, fica tranquilo, né? Ou seja, e uma coisa interessante, né? O passe a gente vai tomar sempre buscando o CVV. Qual o propósito daquele passe, né? Hoje é só um passe de limpeza, só de fortalecimento, que é o mais padrão, né? Pra gente no dia a dia. Você está bem, você pede só força e segue em frente, tá bom? Bom, para que a gente possa finalizar, né? É 11 horas já. Oi, pois não. Eu queria saber uma coisa. Aqui a gente sabe que a casa é energizada, né? Sim.
Mas vamos supor que você falou que vai 3 pessoas daqui, vai fazer uma visita na casa de uma pessoa. A energia do lugar que a pessoa mora vai influenciar alguma coisa no passe? Então, ou não? esse é um tipo de coisa sempre muito sério, é um trabalho importante. Então, por exemplo, uma equipe que vai fazer esse tipo de coisa, ela não pega e sai do nada e vai lá correndo. Ela chegou e marcou com você, olha, eu vou lá amanhã, ou vou lá hoje à noite. Eles vão se preparar, vão fazer uma prece deles juntos e vão para lá. Quando eles estão indo para lá, a equipe espiritual que vai estar junto com eles até já foi e já preparou o caminho. O ambiente pode ser realmente muito difícil, mas eles vão preparar o caminho e vão deixar já tudo preparadinho para que eles possam fazer o melhor. Ah, vai ser fácil? Não. Não existe isso, né? Eles vão se ajustar de acordo com essa necessidade e vão fazer com que aquela energia e aquela transfusão e aquele passe chegue no doente. Pode ficar tranquilo. Tá? Por isso que a gente fala que esse tipo de trabalho ele tem que ser sempre, não pode ir uma pessoa, tá? Assim, a gente avisa sempre, até no centro, porque a gente mesmo já teve situações do centro, uma não pode. Tem que pelo menos 2 passistas, né? Ou 2 pessoas do centro preparadas, para que possa haver a manipulação, a troca de fluidos e um preparo para alguma coisa. Mas fica tranquilo, pode acontecer. A gente teve várias situações de pessoas que estavam acamadas, né? E a gente fez anos, até tinha um amigo que ele teve aquela doença degenerativa, né? Ele ficou parado, não mexia mais, né? 12 anos fazendo evangelho para ele, eles encarnaram, né? E sempre foi tudo bem, né? Tem outras situações de senhores de idade também que não podiam ir, pessoas doentes, né? Que às vezes precisam ultrapassar essa barreira. Agora, tudo depende também de um outro fator que você não me falou, né? Mas e se o ambiente é um ambiente que não te aceita? Você quer que eles vão lá dar passe, mas os outros que estão lá não querem que eles entrem. Aí já a gente não consegue fazer mágica. Então, ou seja, as pessoas, né, que estão ali precisam no mínimo receber, né, bem, né, a pessoa, né, tudo. Né? Não sei se é o caso aí. Né? Não, porque na Umbanda, a gente, antes de fazer o procedimento, a gente tem que fazer uma limpeza na casa da pessoa. Entendeu? Por isso que eu... Entendi. Não, nesse caso, é assim, como que nós atuávamos, tá? A primeira vez que nós vamos, já é uma primeira vez de limpeza. Que nós vamos, fazemos o evangelho, pedimos concordo, mas aproveitamos e já damos o primeiro passo. Mas a gente não vai para uma vez só, né? Você vai para fazer pelo menos, sei lá, uma vez por mês, né? E aí você vai fazendo esse processo que você falou, que é, além de modificar a pessoa, ou seja, ela começa a sentir falta de você, né? Ela começa a pedir, vocês não vão vir, ou seja, ela já se modificou, tem uma esperança nova de um processo de cura. Além de que quando a gente vai e faz o evangelho dentro do lar, você está limpando. Até um dos melhores passes de limpeza da casa é o evangelho no lar. Tá bom? Então é uma dica também para todo mundo. Mais alguma dúvida? Perguntas? Bom, então vamos encerrar, gente. Eu acho que vamos lembrar que o passe, acima de tudo, ele é um recurso de amor, de carinho, né? De fraternidade. Através dele, nós mostramos aquilo que nós podemos, de potencialidade de amor, doar para o próximo. É uma coisa bem interessante, né? Porque com esse carinho, com esse amor, a gente vai conseguir realmente ajudar uma pessoa e de uma maneira que a gente às vezes não vê, né? Não vê, isso é bem interessante. Vamos lembrar que todos somos convidados a servir, tanto os passistas quanto aqueles que estão na assistência. Às vezes, né, a gente está lá, né, dentro do passe e está blu aqui fora. É nessa hora que a assistência é muito importante, sabia? E aí, em algumas situações, eles também se utilizam da assistência para utilizar os fluidos, tá? Então é bem importante. E é como ele fala aqui, ó, um ato, né, o passe, quando bem compreendido, é um ato de profunda espiritualidade e comunhão com os benfeitores. E como Jesus disse, a cada um será dado segundo as suas obras. Isso aí, gente. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, que possamos, né, nos utilizar dessa ferramenta maravilhosa sem discriminações, simplesmente utilizando com amor e carinho. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Mas nós temos aqui na casa, uma vez por mês, trabalho de oração com saúde. Que as pessoas deitam na maca e a gente... Aí faz,
esperam você mais vezes. Que a espiritualidade possa te encher de luz nessa sua caminhada e na nossa caminhada também. Agradecendo a equipe espiritual dessa casa, que a deixa sempre aberta, com a energia salutar para nos receber, nos energizar, para termos uma semana de paz, de prosperidade, de fortalecimento, e que nós possamos aumentarmos a nossa fé diante das nossas dificuldades do dia a dia. Nós levamos nossos pensamentos e onde nós estivermos, a gente possa chamá-los para nos auxiliar na hora esse passo, esse autopasso, e a gente nos fortalecer nessa nossa caminhada interior. Agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estar juntos nesse grupo. Tenhamos um dia abençoado, uma semana cheia de coisas boas na nossa casa, familiares e amigos. Que Deus nos abençoe.